Ai ai, acabei de terminar de assistir A Lenda de Aang pela segunda vez. Que série incrível. Já vi várias séries animadas diferentes, com estilos de animações diferentes e humor diferentes. Mas essa sem dúvidas é a melhor série que eu assisti, pelo menos levando em consideração o que envolve uma série, né? O que envolve ser feito uma série. Como a animação, a história, os personagens, né? A construção dos personagens e por aí vai. E eu acho que eu deveria fazer um vídeo sobre essa série. Afinal, eu já vi esse vídeo aqui sobre outras séries fantásticas, animadas que eu já assisti e gosto bastante, e a Lenda de Aang não poderia faltar, não é mesmo? E é claro, falar e exemplificar alguns pontos que pra mim demonstram quão incrível essa série é, né? Obviamente. Então é isso, vou fazer um vídeo falando de cada tópico que, na minha opinião, torna essa série incrível, né? O que ela se diferencia das outras. Olá, tudo bom? Então, vocês aí, já assistiram alguma série animada? Eu imagino que sim. Eu mesmo já assisti muita série animada na minha vida. E teve várias que foram muito boas. Algumas tendo umas histórias muito legais e fodas pra caramba, outras tendo uma animação simplesmente surreal. Mas e se eu te contar que tem uma série que consegue ser boa em tudo? Literalmente tudo. Pois é, e obviamente eu estou falando de nada mais, nada menos que a série de Avatar, A Lenda de Aang. Pois é. Então, fica confortável aí na cadeira e vamos embora, porque hoje eu vou falar sobre a melhor série animada feita de todos os tempos. E bom, para nós começarmos a falar sobre essa incrível série animada, vamos falar da história, obviamente, que é uma das principais questões aí de qualquer série, filme e etc e tal, né? A história é bem importante para tornar aquela série interessante. E essa série tem a introdução com a melhor explicação de história que eu já assisti até agora na minha vida. Que bom, basicamente esse universo, as pessoas têm poderes que conseguem controlar os elementos, que são água, terra, fogo, ar. Só que tem um ser, alguém, né, que consegue controlar todos os elementos. Não apenas um, mas sim os 4. E ele é denominado como o Avatar. Só que depois de um tempo, a Nação do Fogo, né, porque lá cada dobrador de algum elemento, acabou que criaram suas próprias nações, né. A Nação da Água criou a sua nação, o do Ar criou sua nação, a da Terra criou sua nação, e o Fogo também não foi diferente, né. Só que a Nação do Fogo em específica quis ser a diferentona, tá ligado? Então a Nação do Fogo começou a se rebeliar e começou a querer controlar o mundo todo. E o Avatar, daquele momento, quando as pessoas mais precisavam dele, ele simplesmente sumiu. Basicamente, essa é a introdução da história. E a história começa com a gente conhecendo os dois primeiros personagens aí que vão acompanhar nosso protagonista, que seriam a Katara e o Sokka. Que a Katara seria uma dobradora de água, enquanto o Sokka, que é seu irmão, não dobra nada, né? Pois é, só uma da família que nasceu dobrando alguma coisa, né? Dobrando algum elemento. E acaba que eles estão indo pescar pra vilarejo deles, só que acaba que os dois discutindo, acontece um monte de coisa e a Katara acaba descobrindo o Aang, né? Que é o Avatar daquela época, né? Ou melhor, é o Avatar de 100 anos atrás. Sim, exatamente. Vou explicar um pouquinho mais detalhadamente. Só quero falar um pouco mais sobre a relação que os dois teve de início, que, bom, eles acharam estranho, né? Tipo, o moleque ali do nada ali, saindo do gelo com esse bicho esquisito aí, ele chama de Appa. E os dois acabaram descobrindo que o Aang é um dominador de ar. Exatamente. Só que acaba que os dominadores de ar foram todos extintos. Nesse mundo, né, nesse universo, depois de um tempo, os dominadores de ar foram extintos porque a Nação do Fogo acabou matando todos os dominadores de ar, né, que existiam no universo. Porque o próximo Avatar que seria surgido assim, né, que era descrito e previsto que ia surgir, seria um domador de ar, e acabaria derrotando a Nação do Fogo, né, porque é o Avatar é o cara fodão, então ele sozinho ia dar conta de derrotar a Nação do Fogo. Então acabou que a Nação do Fogo, pra prevenir isso, quis dar uma de imperador lá da época de Jesus Cristo e matou todo mundo da Nação do Ar. Só que acabou que obviamente não deu certo e tal, porque o Aang, nesse dia que a Nação do Fogo chegou lá pra poder matar todos os dobradores do ar, ele acabou fugindo por causa de uma discussão que ele teve com seu antigo mestre, né? Porque ele queria brincar com as outras crianças, mas ele não podia brincar porque o Aang era o Avatar. Então ele acaba que ficava sempre em treinamento aí escondidas, né? Escondidas pra poder se fortalecer, conseguir controlar todos os elementos, que até então ele não conseguia controlar os outros elementos além do ar. E assim então derrotar a Nação do Fogo, né? Derrotar o mal. Só que ele não conta isso pra Katara e pro Sokka de início,
Aí depois eles vão rolando um monte de coisa aí, rolando um monte de outras paradas. Eles acabam entrando em um acordo aí que os três iriam viajar juntos. O Aang voltar pra sua nação do ar. E o Sokka e a Katara encontrarem seu pai, que acaba que tinha ido pra guerra, né? Porque os homens das aldeias e tal, né? Das nações foram convocados meio que pra uma espécie de guerra mundial. Então eles saíram pra poder combater a Nação do Fogo. E a Katara e o Sokka ficaram sozinhos, né? Porque se eu não estiver enganado, a mãe dele já havia falecido. Então acabou que eles ficam sozinhos e o Sokka teve que ser o homem da casa um pouco mais cedo, né? Aí os três acabam partindo em uma aventura. E depois de um tempo, o Aang acaba contando pros dois que ele era o Avatar e que ele não sabia controlar os outros elementos, né? Ele só sabia controlar o ar, ele não sabia dominar os outros elementos. Então ele precisava de outros dobradores que dominavam os outros elementos para poder ensiná-lo a dobrar os restos dos elementos, né? Então a Katara, como ela já dominava a água, então ela já seria um passo ali para poder ensinar o Aang a dobrar a água. Depois, com o decorrer do caminho, eles conseguiram arranjar a Toph, que é uma das melhores personagens femininas de todas as séries, né? Ela é uma personagem muito legal e muito carismática. O Sokka sendo muito machista muitas das vezes na série aí, no decorrer da série aí com ela, mas acaba que depois começa a gostar do Sokka, sim. O Sokka é um imã de mulher, né? Nunca vi o cara, onde é que passava, tinha alguma mina gostando dele. Então a Toph é uma dobradora de terra e que ensinou o Aang a dobrar a terra e tal. Que uma curiosidade, ela é cega, então acaba que a visão dela, assim, que ela tinha era através do contato da terra com os pés. Que ela sentia as vibrações e os movimentos e tal. Por isso que o Aang consegue derrotar ela facilmente, porque como o Aang é um dobrador de ar, ele não precisa ter que necessariamente ficar andando na terra, né? Ele pode só sair flutuando aí e derrotar ela facilmente. E depois, meus amigos, ele precisava também aprender a dobrar o fogo, né? Afinal, ele é Avatar e tal, e ele ia precisar saber dominar todos os elementos para poder conseguir derrotar a Nação do Fogo. Só que aí que tá, como ele tinha que derrotar a Nação do Fogo, ele teria que arranjar alguém que não fosse do lado da Nação do Fogo pra poder ensinar ele a dobrar o fogo, né? Ele teria que contar pra eles que ele seria o Avatar, né? Ele teria o dobrador de ar ali. E esse rapaz aí teria que ensinar ele a dobrar o fogo. Eles até encontraram sim um cara aí que não era mais da Nação do Fogo e tal, porque ele não concordava com o que a Nação do Fogo tava fazendo. Ele até tentou ensinar o Aang, né? De começo ele recusou, mas depois acabou aceitando proposta. Só que depois, com o decorrer dos treinamentos, ele acabou desistindo e não quis mais ensinar o Aang a dobrar o fogo. Pois é, acontece. Nem tudo são flores, meus amigos. Nem tudo são flores. Mas aí já entra uma questão muito fodástica dessa série, né? Porque quem acaba ensinando o Aang a dobrar o fogo é nada mais, nada menos que o Príncipe Zuko. E quem seria esse Príncipe Zuko? Bom, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre ele e tal, porque a construção que esse personagem teve com o decorrer da série é simplesmente sensacional. Mas basicamente, ele era um cara que tava louquinho atrás do Aang aí pra capturar ele, porque ele tinha perdido a sua honra depois de ter desrespeitado umas decisões de seu pai, que era o atual líder da Nação do Fogo, e pra recuperar sua honra, ele iria capturar o Avatar e entregar a Nação do Fogo. Só que acabou com o decorrer da série, ele percebeu que ele não precisava disso, tá ligado? Ele não precisava ter que recuperar a sua honra pra demonstrar pra Nação do Fogo. Então acaba que ele se alia com o Aang e sua trupe, e acaba que o Aang consegue estar derrotando o líder da Nação do Fogo. Uma das lutas mais fodásticas também de todas as séries animadas. Eu não sei se dá pra dizer que é uma luta tão fodástica assim, porque em muitos desenhos aí a gente consegue ver muita luta boa, tá ligado? Com animações simplesmente sensacionais, com golpes e ataques muito, muito divertidos de assistir. Então eu não sei se dá pra dizer que necessariamente essa luta chega a ser uma das melhores de todos os desenhos, mas isso não tira o mérito que ela é muito bonita, ela é muito da hora a luta, e a maneira que o Aang acaba derrotando o rei da Nação do Fogo é uma maneira que foi muito diferenciada, que foi um plot twist pra mim, que eu não tava esperando nada disso, que basicamente ele simplesmente tirou a dominação do cara. Exatamente. Ele chegou, saiu na porrada ali com o cara e tal, e prendeu ele, e em vez de matar ele, que os outros avatares, que o Aang acaba que, como ele é um avatar, ele consegue se comunicar com os outros avatares do passado também, né? Ele consegue estar pedindo dicas pra eles e tal. Ele acabou perguntando para os outros avatares o que eles recomendavam para ele fazer, e todos falaram que ele tinha que matar o imperador da Nação do Fogo aí. Só que o Aang não gostava dessa ideia, não queria matar ele, não pensava desse jeito, e simplesmente tirou a dominação do cara. Exatamente, o cara tirou a dominação do mano. Ninguém sabia que isso era possível, mas o Aang nessa transformação aí, meu filho, esquece, ninguém para o homem. Eu e meus manos somos completamente fechados com o Aang.
E basicamente essa é a história da lenda de Wang, né? É uma história muito divertida, os episódios que passam são muito da hora. A profundidade que acaba que a série entrega em cada nação que o Wang vai passando aí é muito divertido. O ambiente que essa série consegue criar é muito da hora também. Sem falar do universo, né? O universo é sensacional. Essa questão das pessoas conseguirem dropar elementos é um poder bem interessante, bem divertido de assistir. Agora comentando um pouco sobre a animação dessa série é simplesmente surreal de linda. Os efeitos especiais se encaixam perfeitamente. E uma das coisas que são mais bonitas dessa série são as lutas. E além de uma história muito boa, uma série normalmente para ser interessante, é necessário que os personagens tenham algum tipo de evolução ao decorrer da série, ou que seja pelo menos minimamente interessantes. E essa série tem os dois. E cada personagem que é apresentado no começo da série, né, como o Aang, a Katara e o Sokka, e por aí vai, né, cada personagem assim vai tendo um desenvolvimento muito da hora com o decorrer da série, né. A personalidade, as coisas que eles acreditam e a maneira que agiam, né, vai se modificando ao decorrer da série. Por exemplo, o Aang. O Aang era um cara mais brincalhão e tal, tá ligado? Ele era aquele mano do grupo que é o que faz mais as piadas e faz as pessoas irem e tal. Mas, no final, ele acaba ficando um pouco mais sério. E no final da série mesmo, como eu tinha falado, ele se demonstra ser o avatar mais diferenciado da história, né? Porque afinal, enquanto todos os outros falavam para o Aang matar o Imperador das Chamas aí, né? O mano boladão aí, ele simplesmente só tirou a sua dominação mesmo e deixou o cara inútil, né? Praticamente, né? Ele não tinha o que fazer. Temos também os irmãos, né, como a Katara e o Sokka, né, que acabavam que a relação que eles tinham no começo da série apresentavam ser um pouquinho complicada e tal, nada demais também, né, era aquela relação familiar complexa e apresentava vários problemas, mas com o decorrer da série a relação dos dois foi melhorando bastante e foi se percebendo que cada um teve sua devida evolução, né, com a personalidade e tal. A Katara que já pegava bastante responsabilidade por ser a única dobradora de água da família, então ela já pegava uma responsabilidadezinha e como eu falei, o Sokka, que era um cara que teve que virar homem mais cedo aí, porque o seu pai teve que ir pra guerra e tal, acabou que eles tiveram bastante evolução nisso. Ainda mais o Sokka que tinha uma personalidade bastante machista, né? Que na série, muitas vezes a série faz piadas com o machismo do Sokka e tal, que é umas piadinhas até que legal, bem divertido de assistir e tal. Não entendi, Sokka. Qual o problema eu ser uma garota que sabe costurar? Simples. As garotas consertam calças melhores do que os caras. E eles são melhores em caçar, pescar. É a ordem natural das coisas. Mas querendo ou não, é errado também, né? O personagem se manter machista, né? Querendo ou não, então a gente acaba que tem essa evolução aí de personagem, né? O Sokka era um personagem muito orgulhoso também no começo da série e tal, acaba que com o decorrer ele vai diminuindo esse orgulho dele e percebe que ele precisa, querendo ou não, aceitar a ajuda de mulher, né? Que teve um arco aí de evolução dele que ele teve que se unir com as guerreiras lá de Avatar. E sem falar do Zuko. O Zuko é o que eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre ele, porque pra mim o Zuko é um dos melhores exemplos de construção de personagem de todas as séries, tá ligado? A evolução que esse personagem aqui teve com o decorrer da série é sensacional. E a luta dele no final contra a irmã dele foi simplesmente absoluto cinema também. Tudo bem que na minha opinião, acho que é praticamente, se fosse na vida real, era impossível do Zuko ganhar da irmã dele, porque a irmã dele sempre se apresentou ser mais forte do que ele e tal, por causa da dobra de fogo azul, né? A dobra de fogo azul sempre foi mais forte e tal. Então acho que de nível assim, a irmã dele ganharia sim na vida real do Zuko, mas na série o Zuko ganhou. E pra mim tá bom demais, é isso aí. Eu odeio essa mulher, essa aí é uma desgrama mesmo, não gosto não. Mas a construção do personagem aqui dessa série é sensacional. E agora falando um pouco do planejamento dessa série. Pra começar, que vocês lembram que eu elogiei bastante a animação dessa série? E não é por menos. Afinal, essa série foi animada por 3 estúdios de animações diferentes. E vocês lembram quando eu falei um pouco sobre as lutas e tal, por elas serem lutas muito bonitas? Pois é, os movimentos dos personagens foram inspirados em movimentos de lutas reais. Como assim, Raul? Então, todos esses movimentos não são por acaso. Eles são todos planejados. E cada estilo de luta foi pensado para se encaixar melhor e perfeitamente com o elemento em questão. E as artes marciais que foram utilizadas para exemplificar os ataques, né, se demonstrar os ataques de cada dobra de elementos são Hong Gar, Tai Chi, Kung Fu Shaolin.
Que além disso, os movimentos das lutas e suas filosofias foram todas estudadas para melhor e exemplificar como cada nação daquele universo agia e o que cada nação acreditava, né? Cada uma tinha sua ideologia e tal. Essa série, como eu falei, ela se aprofunda bastante de forma bem da hora e de alta qualidade na questão de cada nação, né? E torna bem divertida a gente assistir e ver como é que cada povo age e tal. E querendo ou não, a luta influencia muito a maneira que eles têm um tipo de pensamento. Como a série teve esse cuidado de procurar cada estilo de luta que melhor combinasse com o estilo de agir e de pensar que cada nação teria, isso ficou simplesmente sensacional. Então, realmente, essa série é a 10/10, né? A 01 de todas as séries, pelo menos na minha opinião. Ela realmente foi muito bem planejada, muito bem feita, muito bem pensada e foi muito criada com muito carinho. Dá pra se perceber quando uma série ou um desenho ou qualquer coisa assim é feito apenas pra ganhar dinheiro e quando a outra é feita com coração, né? Feita com realmente gosto e que as pessoas que estão naquele meio ali gostam da série e querem fazer o melhor possível. E Avatar é um dos melhores exemplos disso, beleza? Beleza, mané! Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Basicamente, esses são os tópicos que pra mim ressaltam nessa série e deixa ela incrível. Todo o carinho que foi colocado nela a tornou mais especial do que ela já é. Então deixa seu like, se inscreve no canal, apenas se for assistir meus vídeos. Não tô mais a fim de inscritos fantasmas. É isso, falou e é nóis.